Não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão. Não fica um, se gritar pega ladrão. Não fica um meu... Estamos no ar? Começamos aqui. Eu pensei, essa música é boa para o momento, né? Essa aqui também, laranja madura. Ó o ovinho. Na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Ó, o neurônio tá aqui, ó. O neurônio tá aqui, os neurônios Tico e Teco dos Bolsominions, os neurônios mascotes. A gente faz neurônio, faz o sambinha com o neurônio também, bate, para ver se ele pega no tranco. E agora precisa pegar no tranco, né? O bolsonarismo precisa pegar no tranco agora. Lorena Figueiredo, saudações, live do Conde começando. Lorena Figueiredo, os gatinhos estão fazendo a maior bagunça na minha casa. Agora minha casa ficou uma coisa assim, baguncenta. Mas é vida, é muito bom, é muito gostoso, é muito legal. Estou super feliz com os gatinhos, bebês, e é um momento que passa rápido, né? Os gatos, eles comem muito, e vieram pequenininho e já estão assim, uma semana já parece que já duplicou de tamanho. Coisa impressionante. Não param de comer, toda hora acham que eu vou dar alguma coisa para eles comerem. Alguém falou aqui, canta, Conde, canta. Eu tô louco para cantar. De novo, só falta mais alguns ajustes, aí eu volto a fazer a música durante a live para vocês, que é importante, né? Acho tão bacana, eu gosto tanto de tocar no final da live. Aí tô cantarolando no começo da Se gritar, pega ela, canta comigo. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Ou não fica um, né? Em Brasília, bolsonarismos, os bebianos da vida, bebianos. Eu fui escrever bebiano agora na live pelo Facebook, né, no título, Bebiano, fala o que você sabe, Bebiano, fala o que você sabe. Aí o corretor do WhatsApp, do Facebook, fala, Bebiano tem uma coisa meio etílica, assim, nesse nome, né? Queridos caras pálidas, começando, portanto, mais uma live do Conde. Deixa eu bloquear o som aqui, galera vindo para o YouTube, deixa eu dar saudações para todos vocês aqui que estão chegando aqui, adoro ler os nomes. Cara pálida, Gelson Romão, Gabriela Faria, saudações de Roma e Manaus. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, Leila Brito, saudações. Sandra Albernaz, Rogério Lopes, Brasília. Cláudia Silva, tá tudo doido demais, amando tudo. Sil Silva, boa noite, guerreiro, obrigado. Ana Paula Simão, Tânia Ribeiro, ninguém solta o pé de ninguém, é isso. Osana Maria Matos, gostei das músicas, bora tomar suco de laranja. Boa noite, Conde, grande admiração. Kíria Silva, Edson Ávila, Taubaté tá te vendo, muito obrigado, Taubaté, adoro Taubaté. Edson Ávila aqui, não, é o mesmo. Vou chamá-lo de Nino Conde, bora, menino barbudo, menino Conde, é nóis. Vamos lá, porque tá divertido isso, né? A gente avisou, né? A gente avisou, cansou, totalmente previsível esse momento, né? O governo Bolsonaro, enfim, são várias nuances, né? O Bolsonaro saído, tomar alta do Albert Einstein, né? Já é uma crise instalada, é uma coisa impressionante, né? Nenhum escritor ficcionista de literatura fantástica, de literatura do surrealismo, nenhum teria capacidade de criar um roteiro em que o presidente eleito, quando o presidente eleito aparece no governo, tudo se obscurece e tudo entra em convulsão, né? O Bolsonaro longe, lá internado, Albert Einstein, as coisas passam até por uma normalidade. Eu brinquei ontem assim que o governo estava andando com as próprias patas, né? Sem o Bolsonaro, né? O governo anda com as próprias patas, porque afinal de contas o Bolsonaro não representa liderança nenhuma, nunca na vida, nunca nessa vida nem na outra. E aí o que acontece? A ausência dele provocou um princípio de governança. É muito louco. Gente, eu não tô brincando, tô falando sério, não sei se vocês percebem isso, mas a ausência do Bolsonaro
quase que o governo estava começando a funcionar. Aí, coitado, ele sai do hospital e aí tudo volta de novo à velha carga, né? Do bolsonarismo, aí os filhos já voltam, né? Aqueles filhos malucos ali, 01, 02, 03. É impressionante, é impressionante. Eu tô assim, na expectativa da próxima pesquisa da Datafolha a respeito do governo Bolsonaro. Acho que talvez nem caia tanto, mas já estava baixo, né? Expectativa de 65% é muito baixa para o governo que acabou de se eleger. E nós vimos, né, outras pesquisas posteriores já dando 40% de apoio popular. Como tudo passa muito rápido nesse momento, o governo envelheceu. É uma coisa impressionante, parece final de governo. Evidentemente, é um governo que é uma continuação do governo golpista do Temer. Temer-Bolsonaro. Eu fiz uma live uma vez e o título era de Temer da lama ao caos de Temer a Bolsonaro. É o prolongamento piorado do governo Temer. Agenda igual, agenda idêntica. O que nós temos é níveis de truculência e de obtusidade, né, maiores. Nós temos, né? O governo Temer não tinha conseguido dar esse mergulho, embora tenha conseguido em grande medida e dado conta de um mergulho na ignorância, na burrice extrema, mas esse é impressionante, né? Citando os nomes, né? Praticamente você não precisa citar mais nada. Só cito Ricardo Vélez Rodrigues, Damares Alves, Ricardo Salles, que tirou uma foto de cocar com os índios ali, quer dizer, de camisa social e calça, bege. A gente tirou foto com o índio para dar uma disfarçada no espírito genocida que habita aquele coração de pedra, né? O Ricardo Salles tirou uma foto com os índios. Quer dizer, eu acho que é mais um desrespeito. Se eu fosse da comunidade indígena, eu processava o cara por tirar uma foto daquela com os índios. Tirou, divulgou, e teve a coragem, a pachorra de divulgar a foto. Então, Ricardo Salles, Damares Alves, Ricardo Vélez Rodrigues, tem dois Ricardos, né? Que karma esse negócio do Ricardo aí. E tem tanto Ricardo legal nesse mundo, né? E esses dois Ricardos aí no ministério. Moro, Sérgio Moro também sintetiza muito bem o momento, né? A impressão que eu tenho, com todo respeito aos céticos de esquerda que me escutam nesse momento, é que vai ser uma coisa espetacular a gente assistir todo esse grupo, esse conjunto de gente baixa, de gente criminosa, como o Sérgio Moro, gente incompetente, incapaz, invejosa, que lida com fake news, todos muito vaidosos, o que é, em grande medida, um grande problema para eles agora, que a vaidade é terrível. O Moro é muito vaidoso. Ele tá sendo devorado pela realidade, o Sérgio Moro. Não vai sobrar nada. Quer dizer, todos afundando no mesmo barco de um governo que será o governo que vai mostrar para o brasileiro o que é corrupção de verdade. Isso é bonitinho, né? O brasileiro falou tanto de corrupção, né? Então é que PT corrupto, né? E se rasgava todo. Agora você vai ver, meu querido, cara pálido, o que é corrupção, né? Com C maiúsculo. É isso que você vai ver agora. Então, assim, a gente vê, pode até demorar para cair o governo. Pode até demorar para cair. Pode até chegar no final, né? Vai ser uma agonia infinita. Se tiver o mundo ainda em 2022, né? Porque nós não sabemos nada do que vai acontecer na Venezuela. Enfim, tem o meteoro também, que está sempre, né? Sempre tem um meteoro por aí. Não dá para saber. Mas, se a gente tiver a mínima condição da previsibilidade histórica, com base naquilo que já aconteceu, naquilo que pode acontecer, as coisas vão se confirmando. As coisas vão se confirmando. Quer dizer, o governo Bolsonaro não começou até agora, não governa, não tem projeto, não tem absolutamente nada para apresentar para a sociedade, são só factoides, projeto do Moro é factoide, transferência do PCC é factoide. E como nós estamos também numa crise de informação, da tecnologia, do jornalismo, da imprensa, as notícias não duram. Então o cara quer lá transferir o PCC só para disfarçar o noticiário,
para tirar o foco do bolsonarismo com os milicianos e com o desvio de verba pública eleitoral partidária, né? É o grande, na coqueluche do momento, né? Não dura. Né? Transferiu o cara do PCC, tá, beleza, transferiu, tchau. Acabou a notícia. Não tem mais notícia. Mas se eles acham que vão ficar com uma notícia, né? Não tem densidade nenhuma, enfim, a população consumidor de informação, por mais topeira que seja, sobretudo a classe média, percebe, assim, o discurso é mais forte do que o sujeito, nesse sentido. Isso é forte, isso é teórico, isso é filosófico, né? O discurso é mais forte que o sujeito. Ou seja, a linguagem, o tecido do debate, ele prevalece sobre os desejos individuais pessoais das pessoas. Prevalece, ele é mais forte. O discurso permanece relativamente, porque nós também estamos numa crise de discurso de debate. Eu espero não estar muito adentrando muito questões teóricas com vocês, mas a gente carrega, né? A gente vai levando. Como diz o Chico e a Miúcha, a saudosa Miúcha que acabou de nos deixar, né? A gente vai levando, né? Toquei, a gente vai levando aqui numa live. Oh, que saudade de tocar live para vocês. Deixa eu olhar aqui o YouTube. O barco navega no cocô, Sandra Albernaz, tudo bem. O Bozo com câncer de intestino, né? O Bozo, o Bolsonaro, toda essa cobertura em torno da internação dele no Albert Einstein, dessa vez e da outra vez, quer dizer, o Albert Einstein é uma torre de marfim, protege politicamente. Eu estava dizendo assim, que o Bolsonaro queima, né? Então ele vai sair do Albert Einstein, ele vai ficar uma semana em Brasília, e daí ele vai ter que voltar para o Albert Einstein. Por recomendação não médica, por recomendação política. Vai consultar lá um político, né? Falou, não, você tem que voltar, ó, estou recomendando que volta para o Albert Einstein, fica 20 dias lá, para ver se o governo continua operando alguma coisa. Tá? Então tá aqui o seu atestado, né? Para você voltar para o Albert Einstein. Porque o Bolsonaro no Albert Einstein é muito mais útil para o governo dele. É muito mais útil. Desculpa falar isso, né? É muito mais útil. Agora vai sair, vai ser um pega para capar. Já vou explicar tudo isso para vocês, porque tem muitas sutilezas no ar, né? Muitas sutilezas. Você deve estar coçando a cabeça assim, pensando, coçando o gorro, né? Coçando o gorro islâmico, coçando a touca, coçando a carapuça que serviu no Conde, né? Você deve estar pensando assim, mas ué, a imprensa está atacando o bolsonarismo, mas a imprensa não é amiga do bolsonarismo, do mercado e tudo mais? Em parte, queridos, em parte. Que é aquela história do Capitão Fábio do Tropa de Elite, né? Quando acaba o arrego, o amor acaba. O amor acaba, né? Se você não tem... Quem que é o secretário-geral da SECOM? A Secretaria de Comunicação do Governo? É um general. É um general. É um general que até esse momento não acenou se vai botar dinheirinho na Rede Globo, na Folha de São Paulo, nas revistas aí, revista Veja aí, num problema, a editora Abril, problema gravíssimo, pode ter suspensa a sua declaração de falência aí, quer dizer, uma situação em imbróglio muito, muito complicado. E o governo já disse que vai investir nas redes, nas redes digitais, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, o dinheiro da propaganda, da publicidade do governo, o que melindra esses eternos chefes, donos da mídia, da imprensa brasileira. Então, veja, situação do governo Bolsonaro. Aí você pergunta assim, mas poxa, afinal de contas, então, qual que é a cena? O que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Essa história do Bebiano, né? Fala, Bebiano. Fala o que você sabe, Bebiano. Então, vamos começar essa resenha de uma vez? E aí vocês vão comentando, se vocês quiserem perguntar aqui no YouTube. A petezada é o melhor. Muito bom, o cabaré tá pegando fogo. O cabaré é aquela história, né? Já pegou fogo, já ruiu. E agora deve estar, não sei que processo que está o cabaré agora, né? O cabaré tá um problema muito sério, esse cabaré aí, né? O noticiário, Edson Ávila fala, o noticiário todo exaltou as transferências do líder do PCC para presídios federais, mas ninguém quis lembrar que foi o Lula que criou esses presídios do Sistema Nacional Penitenciário.
Tá aí, Edson Ávila, muito obrigado pelo comentário. É isso mesmo, né? O Moro transferiu o pessoal do PCC para os presídios federais, mas esqueceram de falar que foi Lula que criou os presídios federais e o Sistema Nacional Penitenciário. Eu não tenho informações precisas sobre isso nesse momento, não preparei para a live, mas estou confiando muito aqui no que o Edson Ávila está falando. A gente sabe que, basicamente, tudo que foi construído no Brasil nos últimos 15 anos, né, foi Lula e Dilma, né? E foram o governo, né? Foram o governo. Na verdade, é o Estado brasileiro que constrói. Se a gente não tivesse tão polarizado, a gente poderia dizer que é o Estado que constrói. Bom, eu vou entrar então no meu roteiro aqui, né? Fala o que você sabe, Bebiano. O Bebiano já está naquela situação desesperada e ele causa muita preocupação porque ele sabe. O Bebiano, galera, é uma espécie de Pedro Collor do Bolsonaro. E o Bolsonaro é uma espécie de Collor, né? Então, o Bebiano, se o Bebiano abrir a boca, né, aquela boca horrível que ele tem, se ele abrir aquela boca, o governo Bolsonaro, aí realmente, aí cai, né? Antes do carnaval. Antes do carnaval. Eles vão tentar dar algum tipo de ossinho para o Bebiano. Bebiano é o cara que manda. Ele foi presidente do PSL, agora acho que não é mais, mas é o cara que comandou a campanha do Bolsonaro. Essa campanha que o Bolsonaro disse na sua posse em Brasília, lá no parlatório, que foi a campanha mais barata da história do Brasil, né? Vocês lembram que ele falou isso lá? Aí eu quero ver agora, quer dizer, acho que por isso que ela foi barata, então, porque eles pegaram o dinheiro tudo para eles. Né? E aí não pagaram nada para a gráfica, né? Porque, afinal de contas, quer dizer, aparentemente a campanha realmente custou menos, porque também, inclusive, empresários quer dizer, um absoluto crime, isso é pior do que caixa 2, né, de campanha, né? Empresários bancando disparos em massa de fake news pelo WhatsApp, coisa que o TSE não quis investigar. Sabe o que eu fiquei lembrando, queridos caras pálidas? Estava lembrando aqui. Todo day after de uma eleição no Brasil, o que acontece? A imprensa e o TSE, quase que em coordenação, lançam informações do seguinte tipo: contas do PT foram aprovadas com ressalvas, contas do PSDB foram aprovadas com ressalvas. E aí se arrasta mais um pouco até se comprovar que tudo foi feito dentro da lei, bonitinho, que você teve alguma irregularidade aqui, outra ali, não a ponto de comprometer toda a prestação de conta da campanha. Do PSL ninguém fala isso. Não saiu até agora se a prestação... A Rosa Weber não falou se a prestação de conta do PSL tá bonitinha. Tá tudo dentro da lei. Que agora o PSL se tornou um partido importante, ué. Segundo maior partido do país. Se você levar em conta o tamanho da bancada na Câmara Federal, tá atrás do PT, né? Tá atrás do PT, tá atrás da civilização, tá atrás da esquerda. O PSL tem que prestar conta, tem que ser alvo de investigação. Então, super estranho, né? Realmente, nesse cenário todo, o elo mais frágil e mais corroído é o Poder Judiciário e todas as suas instâncias superiores. STF e TSE. Não adianta o Celso de Mello falar hoje que defender a criminalização da homofobia, mas não juridicamente, passando, né, transferindo a responsabilidade para o Congresso. Acho que é até legítimo o que ele falou a respeito dessa questão da criminalização da homofobia, que, a meu ver, tem que ser criminalizado. Eu sempre achei que era criminalizado isso. Vocês não achavam isso? Eu achava que era criminalizado já faz tempo. Essa coisa de se ofender o outro, chamar de viado ou coisa assim, o cara pode ser preso. Não podia? E para mim, isso já estava valendo, já faz tempo. Né? A pessoa não pode ofender a outra com base em orientação de gênero. Como raça, né? Raça também não pode. E também a questão de homofobia. Para mim, isso aí já era antigo. Não entendi. Na verdade, eu estava por fora, né? Eu estava achando que o país estava civilizado demais e não estava. Eu achei que isso já era favas contadas, né? Mas, enfim, vamos esperar agora esse congresso BBB, bancada Bíblia e Boi, né? E Taurus, né? Como é que um congresso desse vai votar? Parece até piada do Celso de Mello. Não, o congresso
a Câmara vai resolver a questão da criminalização da homofobia. Esse Congresso, esse legislatura vai deixar para resolver a questão da homofobia? Com o Jean Willis tendo ido para o exílio? Hein, cara pálida, Celso de Mello? Tenha coragem, cara. Pessoal do STF. Veja, quando tinha democracia, eu vou fazer uma confissão para vocês aqui rapidinho. Quando tinha democracia, o governo Lula, o governo Dilma, eu, Gustavo Conde, eu assistia a TV Justiça com frequência. Eu gostava de ver as votações. Eu gostava de atentar para os discursos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo achando que muitos deles eram precários, mas eu prestava atenção naquilo lá. Achava, enfim, era gostosinho de assistir uma sessão daquela. Quando tinha inclusive o Barbosa, né? O Joaquim Barbosa, e contra o Gilmar Mendes, então tinha uma coisa meio engraçada, parecia um circo, né? Então a gente assiste. Eu assistia, e às vezes eu gostava do que eles falavam, e achava que aquilo tinha uma base técnica, teórica, que era uma coisa realmente, sabe, quase que toda a fala ali era uma fala histórica. Só que quando a democracia se derrete, o STF derrete junto e derrete o discurso do STF. Aí você vê o Celso de Mello, o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, todos eles, aquele discurso, a Rosa Weber, tudo muito precário, nada mais encaixa, tudo é de uma infelicidade muito grande. Por quê? Porque eles perderam a conexão com a própria democracia. Quando você perde a conexão com a democracia, queridos, você perde a conexão com o sentido. É muito forte isso. Isso é uma tese um pouco minha, que é uma questão da análise do discurso, mas que acho que ainda precisa ser lapidada, trabalhada. Mas, assim, quando você não tem democracia, queridos, caras pálidas, você tem também uma erosão da possibilidade de produzir sentido político, sentido social com o seu discurso, com as palavras. As palavras param também de funcionar muito bem na cena política. Vocês concordam comigo? Acho que é um pouco intuitivo isso, porque as palavras, já desde Althusser, elas dependem das instituições. Althusser deixou isso claro na tese dele, Aparelhos Ideológicos do Estado. Quer dizer, o discurso, para ele funcionar numa sociedade, o debate público, ele precisa de instituições funcionando minimamente. Escola, Estado, polícia, até a polícia entra nesse jogo, porque é uma instância de repressão, enfim, que é sempre utilizada para privilegiar alguns e outros, mas em tese é utilizada para fazer repressão daquilo que é criminoso no seio de uma sociedade. Igreja, então, Estado, escola, né? E outros nichos que vão se ramificando do ponto de vista institucional, a medicina, o direito, você pode pegar a sociologia, tudo isso acaba estruturando uma sociedade para ela funcionar, para ela ter sanidade discursiva, para ela ter um funcionamento discursivo. Nós estamos espanando o discurso desde a reeleição da Dilma Rousseff, quando ela passou a ser sabotada por um grupo de criminosos políticos como Aécio Neves e Michel Temer e companhia, Eliseu Padilha e Gedel Vieira Lima e Moreira Franco et caterva. É um processo difícil de você se desvencilhar, difícil de desvencilhar dele. Tudo levou a gente para um colapso generalizado político e que leva para o colapso econômico, para o colapso social, problema de violência, problema de... Enfim, você está tendo erodido toda aquela evolução social e econômica que nós tivemos, está sendo erodida. Então, eu estou digredindo demais já, eu quero pontuar justamente aquilo que eu trouxe hoje para vocês, que porque o governo Bolsonaro, ele também está nesse mundo de ninguém está fora dele, né? Nesse mundo político em que os enunciados e o discurso estão se retorcendo com uma durabilidade muito baixa, né? Estão muito descartáveis
E agora começa a pressão natural de toda a histórica brasileira, da imprensa, da sociedade, sobre o governo de turno. E é isso que eu quero falar para vocês, então. Antes, vou trollar um pouquinho os bolsonaristas, porque eles merecem. Então, vou dar mais um passeio aqui no YouTube. Obrigado pelos coraçõezinhos que estão chegando aqui. O YouTube crescendo, já passei de 8 mil inscritos. Continuem se inscrevendo no YouTube, no meu canal do YouTube, por favor. Inscreva-se no meu canal do YouTube, hein, galera? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Edilberto Andrade, o secretário de Previdência e Trabalho do ministro da Economia, afirmou nesta quinta-feira prever a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. Tudo bem, eles estão tentando fazer isso realmente, então tem mais esse campo que é a aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, é muita pressão para um governo neófito, para um governo que não sabe lidar com pressão. Veja, um governo que não sabe nem debater. Bolsonaro fugiu de todos os debates. Se o Bolsonaro fosse debater com o Fernando Haddad, o Bolsonaro ia virar um micróbio. Bolsonaro fez bem em não debater com o Fernando Haddad. Realmente ele fez bem. Se ele fosse debater com o Haddad, o Brasil hoje estaria em outro patamar, totalmente diferente, né? Nós já teríamos tido orgasmos múltiplos de ter visto uma cena dessa de o Haddad debatendo com o Bolsonaro. Já pensou? Já simulou isso na cabeça? Por que o Adnet não faz uma simulação de um debate do Haddad com o Bolsonaro, né? Ele podia fazer isso para a gente, né? Ele imitou tão bem o Haddad, imitou tão bem o Bolsonaro, podia fazer um debate, né? Humorístico para a gente se deleitar aqui. Bom, galera comentando aqui, continuem comentando, mandando os coraçõezinhos, e eu quero, então, mergulhar aqui, já na metade da live, no roteiro, no mídia roteiro que eu falei, que eu montei para vocês. Então, Bebiano sabe muito, ele sabe de toda a podridão da campanha, todo esse protocolo de disparos ilegais pelo WhatsApp, bancados por empresários da Havan, por empresários que nem mostraram a cara ainda para a sociedade brasileira, deveriam mostrar, a justiça deveria provocar esses empresários a mostrarem a cara, deveriam ser investigados. Né? O Bebiano sabe, ele estava no núcleo ali, sabe de tudo, o cara. E o Bebiano não é uma pessoa destituída, desprovida, desprivilegiada de raciocínio como o Bolsonaro. O Bolsonaro ontem, ele deu uma entrevista para a Record. Galera, escuta essa. Ele deu entrevista para a Record, que é o único lugar que ele dá entrevista na face dessa terra, né? Porque é sócia dele. E ele falou assim que o Bebiano pode ter que voltar às origens. Voltar às origens! Olha só! Olha, o que significa isso, meu querido? Voltar às origens? Como assim voltar às origens? O cara não sabe o que fala, é uma coisa muito louca. Ele pega, por exemplo, uma expressão idiomática, que é voltar às origens, e literaliza. Esse é o grande processo de imbecilização da população brasileira. Tudo é literalizado. Pessoas literalizam. Aí não entende comunismo, não entende o vermelho, né? A minha goiaba nunca será vermelha, né? A Damares, a minha goiaba nunca será vermelha. O país da salada de fruta, né? Inclusive, não fiz a salada de fruta que eu prometi para você, mas eu vou fazer. Né? Banana, laranja, goiaba e açaí. Açaí, que é a moça da açaí, que foi empregada à distância no gabinete do Bolsonaro, né? Então tem muita sujeira. Muita. E a imprensa, mesmo essa imprensa que a gente conhece, que é prejudicada, que é cheia de interesse, tá? Ela tem uma montanha de matéria para produzir, para soltar sobre a família Bolsonaro. Até não querer mais, entendeu? E vão soltar. Até porque, outra coisa que perceptível na cena, enquanto o Bolsonaro estava no Albert Einstein, e isso justifica que ele tenha ficado 16 dias lá para se proteger, né? A imprensa, Globo, Folha, basicamente, segura as denúncias, porque não vai denunciar o cara que está no hospital, né? Percebe? Jabuticaba também. O Mourão falou de jabuticaba, né? Dá uma bela salada de fruto o Brasil, né? Então, o que eu estava falando?
Eu estava falando do... Ah, sim. Você não vai denunciar um cara que está no hospital, que fez alguma operação que você não sabe o que é, mas que, enfim, que você respeita ali, que o cara não pode morrer, afinal de contas é o presidente, etc, etc. Bom, você não vai atacar o cara desse. Pega mal, opinião pública. Você vai no filho, eventualmente, que está lá também, cheio de pendência, né? Você vai no governo e tudo, mas a imprensa ficou naquele chove e não molha, né? Com o Bolsonaro no Albert Einstein. Por isso que eu acho que ele vai voltar para o Albert Einstein. Eu sou capaz de apostar uma Heineken em cada um de vocês, não, tô brincando, senão, se eu perder, eu vou ter que pagar quantas Heinekens? Nesse momento, no YouTube, nós já temos, acho que quantos? Quase 500 ao vivo aqui, né? Então, 500 Heinekens vai ficar caro pro Conde. Vai ficar muito caro pro Conde. Então, assim, sou capaz de apostar com vocês que a gente vai ter, que o Bolsonaro vai voltar pro Albert Einstein rapidinho. Eu até sugeri, maldosamente, falando o Bebiano devia ir pro Einstein. Porque, assim, o Einstein virou salvo-conduto de gente corrupta, né? O Fabrício Queiroz. Ninguém explicou até hoje quem que pagou a internação do Fabrício Queiroz no Albert Einstein. E dançou no Albert Einstein. Quer dizer, o Albert Einstein... Galera, o Albert Einstein virou um grande carnaval. Tem aquele carnaval no Clube Sírio-Libanês, que também é um hospital, agora o pessoal vai passar carnaval no Albert Einstein, né? Aliás, dá marchinha de carnaval também, né? O Albert Einstein. Então, assim, o Fabrício Queiroz... Desculpa, meu ímpeto aqui, né? O Fabrício Queiroz também externou no Albert Einstein. Parece que daí que vem a minha sugestão, né, pro Gustavo Bebiano. Se interna no Albert Einstein também, que daí, quem sabe, resolve o seu problema, né, querido? Se interna em algum hospital aí, filho. Tem que ir para algum hospital. Hospital virou salvo-conduto para gente criminosa hoje. Grande papel do Albert Einstein, né? Nessa altura do campeonato, hospital israelita, né? Tem dedo do Netanyahu, não é possível, né? Não é possível essa situação do Albert Einstein, né? Acobertar esse tipo de gente, assim, nesse nível. Ó, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês perceberam que a internação do Bolsonaro, você não teve plantonista, jornalista, que ficou lá na fachada do Albert Einstein dando pauta todo dia. Eu não acompanhei o Jornal Nacional, mas eu sei que não teve isso. Não ficavam pentelhando lá, no bom sentido, né? Os médicos tentando, né, dando coletiva a respeito da saúde do Bolsonaro. Não ficou. A operação de guerra para ninguém falar de nada, de ninguém, para ninguém saber absolutamente nada. História super mal contada. Daqui a alguns anos nós vamos saber o que aconteceu no Albert Einstein, gente. Tá? Agora é complicado de você ficar especulando esse tipo de coisa, mas, né, se o governo cair, não. Daí a gente pode especular. Mas enquanto ainda tem essa institucionalidade de o cara ser presidente e ter as costas quentes aí com a segurança do Brasil, com a justiça brasileira, fica difícil. É difícil você falar. Mas assim, quem sabe um dia a gente saiba o que aconteceu dentro do Albert Einstein. Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu com o Tancredo Neves. É Brasil. Brasil. Né? Grande Brasil. Então, assim, não teve aquela cobertura que, se tivesse, por exemplo, a Marisa Letícia, quando eu estava internada, você tinha lá um monte de jornalista no saguão do Sírio-Libanês, fazendo matéria ao vivo, e a gente teve todo aquele estupor de ódio ali na internação da Marisa Letícia. Quando a Dilma também estava internada, você tinha o jornalista entrando ao vivo do lugar, do hospital. E aí enfim, você não tem esse mesmo tratamento com o Bolsonaro. Não teve esse mesmo tratamento. Vai saber por quê. Caiu o quê? Tem gente falando que caiu aqui o Facebook, mas o YouTube deve estar aqui funcionando direitinho, né? Está aqui. Vamos lá. Onde você está estudado porque não estudou a teoria da relatividade? José Francisco Nogueira. Oricélia Silva, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Então, vamos continuar a resenha. Então, assim, o Bebiano sabe muito, está pressionadíssimo. E por que o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann e mais alguns alguns outros frutinhas aí do PSL estão preocupadíssimos? Se tiver caindo o Facebook, vem para o YouTube, que eu estou no YouTube. Por que eles estão preocupadíssimos com
a queda iminente do Bebiano, porque o Bebiano, você tem muita coisa para rolar ainda com o Bebiano, tá? Muita coisa para rolar com o Bebiano. Eles estão preocupados com isso. Muita grana de verba de campanha, de verba eleitoral, a gente percebe que tem um medo ali em alguns, né, artífices, em alguns dirigentes do PSL, porque o Bebiano é o cara que comanda a bufunfa do PSL. Então, né, então a coisa realmente ficou estranha, ficou feia para eles estão com medo. Então, o Bebiano me parece, nesse momento, uma espécie de Pedro Collor, um misto de Pedro Collor com PC Farias, do Fernando Collor, né? É o cara que sabe tudo, é o cara que, se abrir a boca, derruba todo mundo, tá certo? E, ao mesmo tempo, é o operador, que o Pedro Collor não era operador, por isso que ele é um misto de Pedro Collor com PC Farias. Então, é realmente um cara central no governo, desde sempre, e a imprensa, a Folha de São Paulo, que não nasceu ontem, ela sabe em quem ela vai projetar suas energias. Travou o Face, vamos para o Facebook, vamos para o YouTube. Por isso que eu transmito nas duas, né? O Facebook tá muito instável ultimamente. Eu estava falando do PSL, né? O PSL, então, o Bebiano é um cara central na campanha. Se quer fazer uma comparação infeliz, vou fazer uma comparação infeliz para vocês aqui, né? O Bebiano é uma espécie de Zé Dirceu do Bolsonaro. Guardadas todas as infinitas proporções, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É só para efeito estrutural comparativo. Ele é uma espécie de Zé Dirceu. É o cara que articula o bastidor, articulou os bastidores políticos, e o Bolsonaro não tem proficiência política nenhuma. Tá certo? Deixa eu só cancelar isso aqui. Transmissão pausada, retomar. Vou retomar porque às vezes retoma esse negócio aqui. Tudo bem. Então ele tem, né? Quem operou, quem construiu essa eleição aí do Bolsonaro foi, em grande medida, o Carlos Bolsonaro, que é justamente quem está conflitando agora com o Bebiano. O Carlos Bolsonaro com o seu aparato digital, com a sua tecnologia a la Steve Bannon de agregar e de arregimentar soldados e robôs digitais e soldados, pessoas mesmo que se propõem a propagar fake news e a reagir sobre notícias que são negativas para o bolsonarismo. Então, de um lado, o Carlos Bolsonaro e, de outro, o Bebiano. Por isso que eles não se dão muito bem, porque cada um cuidou de uma parte. O Bolsonaro ficou lá, palhação, né, doentão lá, verdão, sambando no meio de tudo isso, aí dando aquelas declarações malucas. Se você pegar o Bolsonaro e espremer, não sai nada. Nada. Só, enfim, não vou nem comentar essa história. Tudo bem? Bom, eu acho que dá para a gente avançar um pouco mais agora na reflexão aqui, na reflexão desse momento terrível para o governo Bolsonaro. Tá? Lá, tem bolsominion aqui, todo triste com a situação. Conde, cancela esses bolsominions malditos. Não, deixa eles aí. Deixa eles aqui, que é divertido ver os caras sofrendo aqui na minha live. Sofre, bolsominion. Sofre pro Conde, que o Conde gosta. Tá? Lá, tem uma aqui que foi mal educada. Mal educada, eu tiro na hora. Some da minha existência aqui. Olha só. Bom, vamos analisar um pouco mais de perto essa crise, que é uma crise já nomeada, né? Nomeada pelo governo. Estão em crise, né? Bebiano, que eu tenho que resolver. O cara não vai pedir demissão. Ele já falou isso. Só se alguém molhar a mão dele, né? Se alguém oferecer um dinheiro pro Bebiano, ele pede demissão. Esses caras funcionam só assim. Como eles não têm compromisso com absolutamente nada, né? Porque se o cara se ofende, se é de um governo de esquerda, o cara foi pego mesmo ali, porque você tem problema na esquerda, você tem problema em todo lugar, nós sabemos disso. A diferença é de escala, né?
o cara pede demissão, ele fica humilhado, ele sai do governo. Mas nesse caso não, é só pistolagem. Então o Bebiano já falou, não vou pedir demissão coisa nenhuma, cara. Eu não reconheço autoridade de ninguém aqui. O Bebiano deixou bem claro isso. Ele não vai pedir. Só se alguém for lá e conversar com muito jeitinho com o Bebiano, talvez ele peça a demissão para livrar a cara do Bolsonaro. Mas eu tô achando que esse cabaré realmente vai, né, já pegou fogo, já ruiu, mas agora eu não sei o que vai acontecer nesse cabaré mais. Quer dizer, cabaré vai virar sei lá, não dá para saber. Qual que é o passo seguinte, né? Pega fogo, cai, derrete, tem mais alguma coisa? Bom, não sei. Vai ser abduzido por uma força extraterrestre. Então, tem muita coisa acontecendo nesse momento, e o que eu acho mais interessante, que eu acho mais curioso nessa história toda, dessa crise aí do Bebiano, porque, só relembrando, né, não sei se todo mundo está a par, aqui evidentemente os internautas que estão acompanhando a live, nem todo mundo deve saber o que rolou com o Bebiano, evidentemente. Então, assim, uma das coisas mais graves do Bebiano é ter colocado uma assessora para ser candidata em Pernambuco, ela teve 1.270 votos e gastou 400 mil reais numa mini gráfica, numa cidadezinha do interior de Pernambuco, quer dizer, fraude explícita. O dono da gráfica é filiado ao PSL. É uma coisa escandalosa, tá? Isso desgastou demais. O Bebiano não tem nem como responder mais isso. Parece que a ata do partido também confirma que o Bebiano é responsável por essa receita e é obviamente responsável porque ele é o presidente do partido naquele momento. É ele que resolve para onde vai o dinheiro da verba do fundo partidário. Então, assim, o cara tá enrolado, tá com lama até o pescoço, e essa crise vai se arrastar. O Bolsonaro disse para o Moro investigar o Bebiano, literalmente, mandou a Polícia Federal investigar o Bebiano. O Bebiano está desesperado, está se sentindo traído. Inclusive, ele disse uma coisa assim, né? Não se dá tiro na nuca do seu próprio soldado. O Fernando Brito, do Tijolaço, comparou o Bebiano ao Paulo Preto, do PSDB. O cara que faz e acontece, desvia uma porção de verba, né? E é jogado pelo José Serra, né? Zé Serra, o Alckmin, assim, ninguém conhece o Paulo Preto. Partido PSDB também nem sabe, era afiliado, ele se desfiliou para não dar problema ao partido. Tá? Então, o PSL nasce morto. Um partido que nasce morto. Pior do que o PRN do Collor. O partido mal nasceu, já tem uma pendência desse tamanho de corrupção. Eu queria só fazer um comentário sobre esses sinais da história que nos são muito irônicos e dolorosos. A morte do Ricardo Boechat, em primeiro lugar, você sabe que São Paulo tem a maior frota de helicóptero do mundo. Vocês sabiam disso? Salvo engano, é maior que Nova York. Por quê? Porque a elite brasileira é tão vagabunda que ela se nega a trafegar pelas ruas, pelas avenidas de uma cidade caótica que ela ajuda a ser caótica. Sem investimento em transporte público, né? Então, isso é um escândalo. É um escândalo. Então, a elite de São Paulo vai trabalhar de helicóptero. O cara vai lá, sai do teto lá do prédio dele, e vai até o lugarzinho dele, vai trabalhar no Rio Paulista, ali, na Vila Solta, no Rio. Esses lugares aí todos. Né? E aí você tem uma frota de helicóptero totalmente inflacionada, até porque os helicópteros não pagam o imposto que todo carro paga. Qual que é o nome do imposto? Se alguém puder me lembrar, eu agradeço. Deixa eu ver o YouTube aqui. Tem um imposto que é isento, o helicóptero é isento. Então, tem isso, né? Não quero nem falar especificamente do Boechat, eu estou falando de uma questão estrutural. E aí, o que é mais assustador? Esse helicóptero que estava ilegal, que transportou o Boechat, caiu no Rodoanel, que é a estrada, a via
onde se desviou mais dinheiro na história desse país. Os governos do PSDB, do Zé Serra e do Alckmin. E justamente o Paulo Preto ali, que era o diretor do Dersa, da Dersa. Você tem ali no Rodoanel um volume, uma montanha de dinheiro desviado dos cofres públicos através da corrupção do PSDB, que mal está sendo investigada também, porque a Lava Jato em São Paulo é pífia, naturalmente, né? Porque é o centro financeiro do país, né? E é dominada pelo PSDB. Então não vai ter Lava Jato em São Paulo. E aí, você tem um helicóptero que cai no Rodoanel e é atropelado por um caminhão ainda. Quer dizer, é um acidente de trânsito com um helicóptero. É para a gente refletir, né? A gente refletir do caminho que tomou a sociedade brasileira, né? É preciso discutir isso. Bom, voltando ao Bebiano, né? Então, o cara é operador da verba do PSL. Muita grana ainda ia rolar com o Bebiano. Então, o Alexandre Frota, a Joyce Hasselman e tudo mais, eles estão preocupados com isso. Pô, se sair o Bebiano, como é que eu vou ficar? Né? Como é que eu vou ter aquele dinheiro que eu ia ter? Vamos ser honestos, né? Para analisar esse tipo de coisa. Comportamento político desses caras, desses agentes políticos. Cara, um agente, um operador. O Bebiano é um operador. Então, ele é meio Paulo Preto, meio Pedro Collor e meio PC Farias. Paulo Preto e PC Farias, basicamente, a mesma função, né? São operadores, né? Então, não vai dar certo, né? Bebiano, Gustavo Bebiano e Bolsonaro, a coisa vai se arrastar e vai sangrar, né? Já está sangrando o governo de novo. Os militares estão tentando botar panos quentes, mas esse tipo de crise, por isso que eu digo, militar em governo não funciona, cara. Se você tiver que fazer política, então faz a ditadura de uma vez. Mas militar em governo para fazer política vai quebrar a cara, meu filho. Eles não sabem fazer política. Militar acredita em hierarquia. O papo do militar é assim, bate continência. É a metáfora, a iconografia perfeita do Bolsonaro. Também não sabe fazer política. O negócio dele é bater continência. Os Estados Unidos ainda. Então, não adianta. Os militares, o Heleno não vai resolver nada essa situação. Não tem proficiência política. Um cara que poderia resolver uma situação dessa é o Renan Calheiros. É o Rodrigo Maia, não. O Rodrigo Maia é fraquinho. O Rodrigo Maia, ele só tá ali, né? Ele só fica ali porque caiu no colo dele tudo aquilo lá, né? Mas o Renan Calheiros, pô, o Calheiros ia para a quinta eleição no Senado, foi impedido justamente para botar o Davi Alcolumbre lá, que está com processo até também dizer chega. Então a situação do governo é muito, muito difícil. É muito difícil. E eles vão continuar sendo fustigados. Deixa eu passar para a questão da imprensa e para a questão histórica, para tentar amarrar o meu raciocínio de hoje com vocês. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando no YouTube? Todo mundo aqui está feliz com a live? Vocês estão curtindo? Estão entendendo? Lula, te amamos. Nosso presidente, Cleonice Amorim. Moro é uma cria da CIA. Né? A CIA que é uma cadela no cio. Não, desculpa. Não vou fazer esse tipo de piada com a CIA, né? Coitada da CIA. Lula livre. E incinera o cabaré. Isso. Não estou conseguindo ver os nomes aqui. Robson Arantes, Lula Prêmio Nobel da Paz. Ah, não, ele está dizendo que ele não está dizendo que é o Prêmio Nobel, mas o Lula é Prêmio Nobel da Paz, Robson Arantes. Tá? É o Prêmio Nobel da Paz mais anunciado da história da academia sueca. Tá? Bebiano, laranja acima de tudo. Olha que nick bonito aqui no meu YouTube, né? Laranja acima de tudo, adoro. Bebiano já entregou a máfia bolsonarista? Chora não, Bolsonaro, não chora não. Bolsonaro é só choradeira agora, estão brigando entre eles e tal. Quem exclui esse Roberto Henrique Bolsonaro inconveniente? Cadê o Roberto para excluir o Roberto? Vem cá, Roberto. Deixa eu tirar você da minha live. Os nomes são sensacionais, né? Goiabeira Santa. Boa noite, Conde. Marcos Martins. Cadê? Não estou achando o Roberto. Não estou achando. Quando eu achar o Roberto, eu expulso ele da minha live. Só porque vocês pediram. Tá? Então, vamos fazer o raciocínio que eu acho que é interessante, histórico, para a gente entender o que vai acontecer com esse governo Bolsonaro. Eu quero lembrar vocês o seguinte, agora ninguém bota a culpa no comunismo, né? Fica feio agora, né? Botar a culpa no PT? Bota a culpa no PSOL, né? Ah, isso é culpa do PSOL. É culpa do PT, né? O Bebiano desviar dinheiro da verba do fundo partidário e dar essa crise toda para o governo?
A risada que eu dou quando eu leio essa... é uma risada assim fantasmagórica. Eu leio isso, sinceramente, eu dou risada porque esses caras passaram a vida toda enchendo o saco reclamando do PT, naquela fantasmagoria toda, e agora estão bebendo esse mesmo veneninho. O veneninho, que é um veneninho da imprensa e da pressão da sociedade brasileira, que bem ou mal acontece. Tá? Historicamente, o Brasil... Você vê essa história de criminalizar a política, né? O Brasil, a imprensa criminaliza a política, o Lula deu um banho de politização no Brasil, as pessoas começaram a gostar de política, a entender, a votar com grande soberania, por isso que ele está preso. Porque essa força, né, da nossa elite colonizada, escravocrata, ainda é presente. Criminalizar a política, menosprezar o debate político público, e de preferência muito mais à esquerda, evidentemente. Mas é um processo que tem também a sua face que é difusa, maliciosa e que sobra para todo mundo. Ou seja, se você tem um país que criminaliza a política, ele vai criminalizar toda a política. Toda, de direita e de esquerda. Eu já vou explicar isso para vocês. Ele não criminaliza só a de esquerda. Então, por exemplo, uma coisa cultural no Brasil que é muito, muito forte é ridicularizar o presidente da República. Sempre foi assim na ditadura militar também. O presidente da República era alvo de ridicularização do povo brasileiro. É a coisa do carnaval e tudo mais, é cultural. Né? E a imprensa também. Né? E de pressionar muito também. Então, se vocês não têm a memória, se a memória funciona um pouco, eu quero dizer para vocês que o Fernando Henrique foi pressionado também. Evidentemente, é diferente. Eu já vou explicar as diferenças, mas primeiro eu vou dizer as semelhanças. Ele também foi pressionado. Você teve aquele vazamento da conversa com Mendonça de Barros, na privatização da própria Vale, o dinheiro do BNDES, tudo isso foi prospectado pela imprensa, Folha de São Paulo, Revista Veja, o Estadão, própria Globo, né? A Globo era mais conivente com o Fernando Henrique Cardoso, mas a Folha de São Paulo, o Fernando Rodrigues, que tem o blog dele hoje, lá o 360, foi ele que denunciou a compra de voto para reeleição do Fernando Henrique Cardoso. 100 mil reais cada um, 200 mil, né? No Nordeste era 100 mil, e ali em Brasília era 200 mil, era mais caro, né? Comprar a reeleição. Era mais caro. Mas o governo Fernando Henrique comprou a reeleição. Uma puta ilegalidade, e ninguém investigou, não teve CPI, não teve nada. Né? CPI da reeleição deveria ter tido. O governo abafou tudo isso com seu rolo compressor, com mais corrupção ainda, comprando parlamentares com cargos e, eventualmente, com repasses. Né? Então, o que eu quero dizer... O Fernando Henrique foi pressionado. É claro que ele foi poupado, por exemplo, não falaram do filho fora do casamento dele. Não falaram que ele tinha amante que era jornalista da Globo. Isso poderia ser muito deletério para o governo dele e para a reeleição dele. Tá duvidando disso? Então, mais do que isso, nem o PT quis entrar nessa história de denunciar a vida pessoal do Fernando Henrique Cardoso. O Lula rejeitou. E o PT rejeitou esse baixo nível. Que é baixo nível, né? Ficar falando da vida pessoal do Fernando Henrique Cardoso é baixo nível. Mas se fosse o PT, como em muitas vezes, em muitas oportunidades, a imprensa dá. A imprensa não tem problema para falar de vida pessoal dos petistas e de gente da esquerda. Mas do Fernando Henrique Cardoso não podia. Né? Não podia, e o PT, como é civilizado, também não entrou nessa jogada. Isso é importante a gente lembrar, porque o Fernando Henrique Cardoso durou 8 anos. O Fernando Henrique Cardoso não caiu no meio do mandato. Ou seja, junto com o Lula e com o primeiro governo Dilma, foi o cara que aguentou, que articulou ali algum tipo de pressão, que é uma pressão social, uma pressão da própria imprensa, porque sempre quer mais, a imprensa sempre quer mais. Você acha? Depois que o cara está eleito e repassa todo aquele dinheirinho bom da Secom para a Globo, para a Folha e tudo mais, para a Veja, mas ela sempre quer mais. Então ela sempre vai fustigar um governo.
É claro que pisando mais no acelerador ou pisando menos. Vocês estão me acompanhando até aqui? Deixa eu ver como é que está aqui a transmissão no YouTube, que na verdade nem tem mais transmissão no Facebook, porque caiu, tá? Condinho, Rossana Rô falando do Condinho aqui. Obrigado, Rossana Rô. Condinho, é tudo carta de, cadê? Chantagem para o Bozo para aprovar a reforma da Previdência. Pera, calma, que acho que tem mais angu nesse caroço, tá? Permita que eu prossiga mais um pouco aqui na reflexão. Então, Collor foi pressionado, o Collor caiu. Collor caiu, foi pressionado, não aguentou. Você vai entender o meu raciocínio daqui a pouco. O Sarney foi pressionado, o Sarney aguentou 5 anos ali na corda bamba, né? Porque também tinha agenda neoliberal que agradava toda a elite brasileira e todo o empresariado brasileiro. Aí entrou o Collor, foi pressionado também, porque era muito personalista e também tinha corrupção, foi pressionado. Cultura da imprensa brasileira de pressionar presidente da República. Gosta de pressionar, não importa se o cara é bonzinho de direita ou não. Eu acho que se fosse, por exemplo, se fosse o Alckmin que tivesse ganho essa eleição, agora de 2018, se o Bolsonaro não leva a facada, em Juiz de Fora, o segundo turno seria Alckmin e Haddad, né? Eu acho que o Haddad venceria, mas supondo que o Alckmin vencesse essas eleições, a cobertura da imprensa seria mais, né? Ia pegar no pé um pouquinho também, mas a gente ia avançar mais rapidamente para um momento de normalidade. O Bolsonaro repele a normalidade política. Esse é o problema. Ele continua adiando o retorno do Brasil a um tipo de normalidade. E isso está começando a ser um problema para todo o país, né? Justamente pelo estilo dele, que é um estilo totalmente, né, errático, sem programa, sem agenda, com intrigas internas, né? Um cara que não tem ascendência em nenhum, né? Não comanda absolutamente nada do próprio governo. Então, isso causa um estresse. E aí, a imprensa avança para cima desse tipo de coisa. Claro que não com a mesma virulência como avançou para cima do PT. Então, veja, eu quero fazer o seguinte raciocínio com vocês. O PT aguentou 13 anos de assédio explícito, muito violento da imprensa e de pressões de setores do empresariado, da sociedade, da elite brasileira. Ele aguentou isso. A Dilma Rousseff, então, nem se fala. O Lula tinha... o cara nadava de braçada, era muito talentoso, e ele pegava essa pressão assim, botava no bolso e saía por aí. A Dilma já tinha um estilo diferente. A Dilma implicava, o Lula sabia que na verdade, o Lula sabia que a democracia brasileira não estava consolidada coisa nenhuma. Por isso ele suportou tudo isso. O FHC suportou porque teve a conivência da imprensa, mas ele foi fustigado também. Não quero deixar que vocês esqueçam disso. Mas teve jogo de cintura. Tá? Ele teve um joguinho de cintura. Eu estou comparando FHC com o Bolsonaro, não estou comparando com o Lula. Então, o Bolsonaro não vai aguentar esse tipo de coisa, né? E já está percebendo isso. 45 dias de governo, nessa situação, né? O governo que já parece velho, parece que está no fim do governo. Não parece um começo de governo. Então, assim, vamos lembrar, a privatização foi criticada pela imprensa. Em grande medida. Você tinha... nos anos 90, você ainda tinha essa coisa de opinião pública pelos articulistas da imprensa. Hoje você não tem mais. Mas naquele tempo você tinha. Então, o próprio Jânio de Freitas participava disso, o Hélio Gaspari, o Clóvis Rossi, tem os jornalistas, todos veteranos hoje, né? E já eram veteranos naquela época, né? Eles martelavam esse tipo de coisa. Martelavam. A gente tinha minimamente uma institucionalidade, né? E aí você teve uma pressão no governo do PSDB, mas o que acontece? Como a esquerda é sempre foco de todas as atenções da própria imprensa, mesmo quando a esquerda é oposição, eles não conseguiam fazer coro junto com o PT, por exemplo, para fustigar o Fernando Henrique Cardoso. Ficava uma pressão independente. E por isso ela se rarefez, ela ficou rarefeita. A pressão do PT, a pressão de um lado do PT contra o Fernando Henrique Cardoso e a pressão da empresa do outro lado. Agora, contra o Bolsonaro, a gente tem a tempestade perfeita formada de novo. Você tem os setores da esquerda pressionando tudo isso, pedindo CPI, por exemplo, do Moro, que não quer conversar a respeito da sua relação com a Taurus. Você vê que o negócio é muito complexo, tem muitas coisas, muitos vieses, né?
Tem reforma da Previdência, tem Moro, tem Paulo Guedes, tem a Secretaria da Agricultura, tem o Ministério da Agricultura em crise com o negócio do leite, que já parece que foi contornada, mas enfim, tem outras crises a caminho. A questão indígena, a questão do ministro do Meio Ambiente, que é, enfim, uma pessoa muito despreparada para estar nesse cargo. Então, são muitas pressões, e o prognóstico que eu quero fazer com vocês aqui é que ele não vai aguentar, o bolsonarismo não vai aguentar esse tipo de coisa, tá? Eles não vão conseguir contornar isso, e a imprensa vai jogar carga cada vez mais. E a imprensa não está muito interessada agora em salvar ninguém. Ela continua apreensiva com a força do PT de sempre, mas isso ela já percebeu que não vai conseguir mudar essa realidade. Não vai conseguir. O Haddad está aí, está produzindo a política, a Gleisi Hoffmann está aí, e tudo isso pode levar para um caminho sem volta, que de repente, todo mundo começa a pensar no Lula de novo, até politicamente. Mas isso é uma outra história, tá certo? Então, eu acho que o Lula está acompanhando tudo isso, está sabendo que o Bolsonaro entrou num processo assim, um pouco de beco sem saída, e a impressão, a percepção que vai se construindo nesse momento é que o governo Bolsonaro não vai suportar a pressão de bebianos, né, de filhos do Bolsonaro. Eles se irritam mutuamente com muita força. E você tem um presidente fraco. Então, daqui a pouco vai todo mundo pro Albert Einstein, né? Manda o governo inteiro, vai Heleno, vai general, vai tudo pro Albert Einstein, cara, porque não vai ter jeito, né? Então, assim, vamos acompanhar o que vai acontecer. Tem o Queiroz ainda que vai voltar. O Alexandre Frota já falou do Queiroz, falou, não, o Queiroz e tudo mais, aí como é que fica o Queiroz? Então, você vê que o jogo vai ser baixo, o jogo vai ser pesado entre eles vão se destruir, estão se canibalizando. O Ricardo Vélez Rodrigues não falou que o brasileiro é canibal? Então, agora ele vai experimentar na pele, né? Ele vai ser devorado. O Ricardo Vélez Rodrigues vai ser devorado pelos bolsonaristas que estão ali orbitando a existência desse colombiano solitário no governo brasileiro, né? Chamou o brasileiro de canibal, meu filho? O brasileiro vai te comer, então, tá? Fique esperando aí que você vai ver só o ministro da Educação do inferno, que é o Ricardo Vélez Rodrigues. Então, não existe um certo gozo, né, de assistir tudo isso, de assistir a derrocada prematura do bolsonarismo, do governo e desse partido fake chamado PSL, mas tudo isso enseja cuidado, tudo isso enseja atenção e tudo isso enseja também uma ação mais... É um momento que você tem que avançar para cima do adversário. O adversário está assustado. Lá no jogo de futebol é assim. Aí o Lula assiste, ele vai concordar comigo. Jogo de futebol, você tá lá com o adversário, tomou 2 gols, né? Tá morrendo de medo, né? Nossa senhora, o que tá acontecendo? 2-0 para a oposição. O adversário tá lá tocando a bolinha de lado ali na defesa com medo, não sabe nem como começar a jogada. Vai para cima e arrebenta, faz que nem a Alemanha fez com o Brasil no Mineirão. E vai 7-1, entendeu? A Alemanha fez exatamente isso com o Brasil, aquele timaço da Alemanha, né? O brasileiro tudo com medo ali, olhando tudo acontecer, fizeram 7 gols, cara. Sensacional, um atrás do outro. Massacre. Então, eu acho que política é assim também. A gente tem que ir para cima. O bolsonarismo está assustadíssimo. Eleitores também, não pode ter piedade. Não fica essa coisa muito civilizada demais, não, cara. Senão dá tudo errado. Beleza? Tudo bem? Vocês concordam comigo? Tamo junto. Ninguém solta o pé de ninguém. É isso. Então, um beijo muito grande para vocês. Muito obrigado. Deixem coraçõezinhos para mim, para me deleitar aqui no final da live. A gente se encontra na próxima live, fazer uma nova resenha para vocês. Tem coisas que não foram para essa resenha. Amanhã é dia de escrever, amanhã eu tô de folga, muito feliz por isso, vou ter o fim de semana livre também, e espero escrever muito, porque eu estou sentindo falta de escrever, e fazer as lives e as entrevistas também. Então, deixo um beijo grande para vocês, convidando vocês, pedindo para vocês compartilharem a live, se inscreverem no canal, e até a próxima live do Conde. Um beijo, muito obrigado.